Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou hoje aqui para falar com você de um tema bastante interessante, que é sobre o colesterol. Hoje, especificamente, falando sobre as dúvidas mais frequentes que os pacientes têm sobre colesterol, mas falando um pouco mais de conceitos. Em um próximo vídeo, eu vou responder perguntas a respeito do tratamento do colesterol, mas hoje a gente vai se concentrar nas dúvidas mais frequentes a respeito de conceitos, de dúvidas conceituais sobre o colesterol, que é um tema bastante polêmico, tá? Então, aqui dentro desse espaço, eu trago informações a respeito de saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde. Bora lá então para a nossa primeira pergunta? O que é e para que serve o colesterol? Então, primeiro, o colesterol ele é uma gordura extremamente importante para o nosso corpo, tá? A gente pode tanto produzir internamente quanto assim, a gente pode ingerir isso através da alimentação, né? Ela é importante porque ela faz parte da estrutura celular, é importante para produção hormonal, tá? Então, o colesterol, ele é um componente importante e essencial para que a gente mantenha as nossas funções biológicas, tá? E aqui eu vou comentar um pouco mais à frente aqui nas outras perguntas que sobre alguns mitos que se tem, tá? Sobre quais são os possíveis malefícios que o colesterol ele pode causar, tá? Mas basicamente é preciso entender isso. O colesterol sim é importante para que nós tenhamos as nossas funções vitais e o seu excesso pode ser prejudicial à nossa saúde, principalmente aumentando a incidência de eventos cardiovasculares. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual a sua relação com a doença cardiovascular? Então, como eu expliquei, a gente tem muitos estudos que mostram que o colesterol elevado está sim relacionado ao aumento da incidência de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, por exemplo, tá? Então, isso quando tem o aumento especificamente de uma fração do colesterol, que a gente vai comentar aqui em uma outra pergunta. Mas de forma simples, sim. Existe uma correlação direta que mostra que quando o colesterol está elevado, principalmente o colesterol que a gente popularmente chama como ruim, eu vou esclarecer isso a seguir, tá? Sim, esse aumento do colesterol está associado ao aumento de eventos cardiovasculares, tá? E existe alguns mitos e algumas falácias que dizem que não, que o colesterol elevado, ele não está associado ao aumento desses eventos cardiovasculares, mas a gente tem estudos científicos bastante robustos e as principais sociedades de cardiologia, endocrinologia do Brasil e do mundo corroboram todas essas informações por causa de todas essas evidências, estudos científicos que a gente tem confirmando isso, tá? Então, bastante cuidado com todas as informações que você escuta a respeito do colesterol, para que assim você não seja enganado por uma informação falaciosa, tá? Passando para a nossa terceira pergunta, qual a diferença entre as frações do colesterol? Então, quando a gente fala de dosagem no colesterol, a gente fala de dosagem sérica, que é a dosagem no sangue, tá? Então, quando a gente fala de dosagem sérica, de dosagem no sangue, a gente vai medir o colesterol total circulante e dentre o colesterol total, nós vamos ter três assim frações principais do colesterol que a gente vai mensurar também. Algumas podem ser mensuradas de forma indireta ou até mesmo direta, mas são três frações principais, que são LDL, VLDL e HDL. Na verdade, essa sopinha de letras aí, LDL quer dizer Low Density Lipid, HDL quer dizer High Density Lipid e VLDL quer dizer Very Low Density Lipid. Na verdade, elas são lipoproteínas, ou seja, elas são proteínas que carregam gordura, que carregam colesterol no sangue. Então, o que a gente dosa é o colesterol total, que é a soma dessas três lipoproteínas, tá? E a gente conhece popularmente o colesterol LDL como sendo o colesterol ruim e o HDL como sendo, entre aspas, também o
colesterol bom. Isso aí por quê? Porque o LDL, ele leva para a circulação o colesterol. Então, quando eu tenho LDL alto na circulação, ou seja, ali no exame de sangue, isso me faz entender que o colesterol está mais disponível, e se ele está mais disponível ali, eu tenho mais chance de que ele se deposite na parede dos vasos e vai ao longo do tempo aumentando, provocando e também aumentando aquelas plaquinhas de gordura que podem obstruir, que podem entupir os vasos do coração, provocando infarto, AVC, por exemplo. Entendeu? Então, quando a gente fala do LDL, é importante a gente entender isso. O LDL é alto, tá? E quanto mais alto ele está, maior é o impacto que ele vai ter no aumento que o paciente tem de ter algum tipo de evento cardiovascular. Por quê? Porque ele faz esse transporte do colesterol para a circulação. Ele oferece mais colesterol para, assim, os nossos órgãos, tá? E quando a gente fala do HDL, que é conhecido como bom, por que ele é chamado de bom? O LDL ruim, você então já entendeu. Quanto mais alto ele está, pior isso pode ser para a nossa saúde. E o HDL, ele faz o transporte reverso do colesterol, ou seja, ele passa na circulação, coletando aquele colesterol e retornando com esse colesterol de volta ali para o fígado. Então, fazendo esse transporte reverso do colesterol, é como se ele fosse um grande coletor desse colesterol. Então, quando eu tenho um LDL baixo e um HDL acima do limite, ou seja, normal, né? Isso é benéfico, porque é sinal que eu tenho essa homeostase entre oferta ali na circulação e também de não deixar esse colesterol disponível ali na circulação, tá? Então, o VLDL, ele está muito relacionado aos triglicérides. Eu acho que eu vou confundir muito aqui se eu entrar em mais detalhes, mas é importante entender principalmente essa diferença entre LDL e entre HDL, colesterol ruim, colesterol bom. Um faz o transporte para a circulação e o outro recolhe esse colesterol da circulação. Tá ok? É seguro manter o colesterol baixo? Então, por que surgem essas dúvidas às vezes? Porque como a gente sabe que o colesterol ele é importante para a manutenção de várias das nossas funções do corpo, a gente pensa assim, mas será que se ele é importante, se eu manter muito baixo, eu vou prejudicar aquelas funções essenciais do nosso corpo que precisam do colesterol, por exemplo, para estrutura celular, para produção de hormônios, por exemplo, e a resposta é que é seguro sim. A gente tem muitos estudos mostrando que quando a gente precisa manter o colesterol reduzido, às vezes à custa de uso de medicação, isso sim é seguro, tá? Claro, a gente não quer botar lá o colesterol para zero, mas a gente tem algumas faixas, alguns limites que a gente vai comentar, tá? Não sei se nesse vídeo ou se no próximo, mas a gente vai comentar a respeito disso. Mas de forma simples, é seguro manter o colesterol baixo, sim, quando o paciente tem uma indicação para isso e, obviamente, fazendo acompanhamento médico, tá? Sei que tem muitos profissionais aí da área da saúde, e até profissionais que não são da área, falando que isso é um grande engodo da medicina, mas isso não é verdade, né? Mais uma vez, reitero, reforço, a gente tem sociedades do mundo todo, respeitadíssimas, corroborando essa questão, tá? Então, isso é uma questão que a gente nem discute mais, porque a gente tem tanta evidência científica mostrando isso, que não faz sentido a gente ficar dando assim passos aí para trás, tá? E vamos para a nossa quinta pergunta. Tem um único valor de referência para o LDL? Não, não tem, tá? Esse é um outro ponto importante. Para pacientes adultos, claro que para crianças isso vai variar ali da faixa etária e a gente vai ter valores de referência individualizados de acordo com a faixa etária. Agora, quando a gente fala da população adulta, a gente tem o valor de referência, ele vai variar de acordo com o risco cardiovascular que esse paciente pode ter. Por exemplo,
a gente tem algumas calculadoras médicas que vão estimar o risco que o paciente tem de ter um evento cardiovascular em 10 anos, por exemplo, tá? E, de acordo com esse risco, se é baixo, intermediário, alto ou muito alto risco, mais agressiva vai ser a minha meta de LDL. Por quê? Se esse meu paciente ele já tem um risco mais elevado, eu vou procurar manter o colesterol ruim mais baixo, o LDL mais baixo, porque isso vai reduzir a chance dele de ter eventos cardiovasculares ali no futuro. Então, de forma simples, as principais diretrizes nacionais e internacionais recomendam que pacientes de baixo risco cardiovascular, o ideal é que mantenha o LDL abaixo de 130, de intermediário risco abaixo de 100, alto risco abaixo de 70 e muito alto risco abaixo de 50. Pacientes de muito alto risco, por exemplo, pacientes que já tiveram infarto, é um paciente de muito alto risco cardiovascular, ele vai precisar, além de manter um estilo de vida saudável, provavelmente fazer uso também de medicações para controlar o colesterol, para que mantenha esse colesterol abaixo de 50, ok? E isso é seguro? É seguro sim, assim como eu comentei na última pergunta, tá? Então a gente tem essa divisão de acordo com o risco cardiovascular do paciente. Isso aí por quê? Porque a gente tenta atuar naqueles fatores de risco que são modificáveis, aonde eu consigo ter algum tipo de intervenção. Então, colesterol, eu consigo ter intervenção, mudando estilo de vida e através do uso de medicação. Outros aqui fatores que são modificáveis e que eu consigo ter intervenção. Tabagismo, por exemplo, ele é um outro fator, né? Atividade física, ou seja, se o paciente ele é sedentário, eu consigo agir, alimentação também, mas a gente tem fatores de risco que não são modificáveis. Exemplo, genética não é modificável. Doenças crônicas que podem estar controladas, mas que não são possíveis, mas que não é possível mais curá-las e que podem ter um impacto também. Eu consigo modificar, eu consigo mitigar o risco, minimizar o risco, mas eu não consigo reverter esse quadro, ou seja, eu não consigo modificar. Então, como assim o LDL ele é um fator de risco modificável, a gente procura agir nisso, e quanto mais alto é o risco do paciente ter algum tipo de evento um pouco mais agressivo na meta, a gente precisa ser, e a gente tem estudos contundentes mostrando que isso sim reduz evento cardiovascular, tá ok? Então essas foram as nossas perguntas acerca das principais dúvidas conceituais sobre o colesterol. Espero então que você tenha gostado. Se tiver alguma outra dúvida, coloque aqui no chat para a gente, ou se tem alguma outra sugestão de tema que a gente possa abordar. A gente se vê no próximo vídeo.